Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Gabi e estou aqui juntamente com a intérprete Débora Fernandes para a nossa aula de língua portuguesa. O tema de hoje será Tradições Populares, Contos e Cordéis. Sejam todos bem-vindos e vamos à aula. E para começar, vejam esse texto. E vamos começar mais um estudo arretado, conhecendo novos gêneros do nosso povo arrojado, que cria textos incríveis, cantando versos rimados. Vai ter conto, vai ter sarau, tem leitura e diversão. E vai aprendendo um bocado, revisando sua produção, ajudando seus colegas, escrevendo tudo com precisão. E aí? Você já ouviu um tipo de texto semelhante a esse? Qual é esse texto? Vamos aprender sobre este assunto. O que você sabe sobre contos? E você já ouviu falar em cordéis? Vamos aprender. Os contos tradicionais são histórias que foram sendo transmitidas oralmente ao longo das gerações, sem que saibam ao certo quem as criou. Vejam este conto conhecido, um trecho do conto Chapeuzinho Vermelho, um conto de fadas dos irmãos Grimm. Houve uma vez uma graciosa menina. Quem a via ficava logo gostando dela, assim como ela gostava de todos. Particularmente amava a avózinha, que não sabia o que dar e o que fazer pela netinha. Certa vez, presenteou-a com um chapeuzinho de veludo vermelho e, porque ele ficava muito bem, a menina não mais quis usar outro e acabou ficando com o apelido de Chapeuzinho Vermelho. E aí, lembrou? Vamos entender um pouco mais sobre os contos. Essas histórias foram sendo contadas e recontadas, espalhando-se por muitos países. É provável que você conheça alguma delas, com pequenas diferenças nos nomes dos personagens, no desfecho ou em outros detalhes. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária, curta, tendo começo, meio e fim. Tem personagem, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Vejam um exemplo. Nós temos aqui como personagem a Chapeuzinho, a mãe da Chapeuzinho, o lobo, a vovó, o caçador. Os ambientes que acontecem em esse conto: a casa da Chapeuzinho, a floresta, a casa da vovó. O conflito é quando o lobo se passa pela vovó e em seguida ele atende à porta que a Chapeuzinho está chegando. Vamos conhecer um passo a passo para elaborar um conto. Primeiro, inicie seu texto fazendo um breve relato sobre o contexto da narrativa. Quem são os personagens? Qual é o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada? E quais são os primeiros acontecimentos dela? Em seguida, descreva sobre o conflito, a situação-problema, que fará as personagens agirem para resolvê-lo. Na sequência, escreva sobre o clímax, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. E, por fim, faça o encerramento da narrativa, apresentando uma solução para o enredo. E lembra daquele texto que nós lemos no início dessa aula? Então, vamos falar agora sobre literatura de cordel, que também é conhecida no Brasil como folheto,
literatura popular em verso ou simplesmente cordel. É um gênero literário popular escrito frequentemente na forma rimada, originado em relatos orais e depois impresso em folhetos. O nome tem origem na forma como, tradicionalmente, os folhetos eram expostos para a venda. Eles eram pendurados em cordas, cordéis ou barbantes lá em Portugal. O nome foi herdado no Nordeste do Brasil, mas a tradição do barbante não se perpetuou. O folheto brasileiro pode ou não estar exposto em barbantes. Alguns poemas são ilustrados com xilogravuras, também usadas nas capas. E você sabe o que é xilogravura? É uma técnica um pouco antiga que usa a madeira como matriz. Olha só, vamos entender um pouco mais da estrutura do cordel. As estrofes mais comuns são as de 10, 8 ou 6 versos. Os autores ou cordelistas recitam esses versos de forma melodiosa e pausada, acompanhados de viola, como também fazem leituras ou declamações muito empolgadas e animadas para conquistar os possíveis compradores. Os cordéis têm grande destaque nos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Por esse motivo, o cordel nordestino é um dos mais destacados no país. Vamos conhecer algumas características do cordel. Primeiro, tradição literária regional. Gênero literário em versos. Temas populares e da cultura popular brasileira. Linguagem popular, oral, regional e informal. Uso de humor, ironia e sarcasmo. Chegou a hora da nossa ação reflexiva. Agora que você sabe um pouco mais sobre esse assunto, pense e responda. Qual a importância dos textos estudados? Explique a afirmação. A literatura de cordel faz parte do patrimônio cultural imaterial do Brasil, ou seja, uma produção cultural muito importante e que precisa ser preservada. Agora, você deve acessar o portal Conexão Escola e lá você vai encontrar a atividade proposta para essa aula. Atividade 5. Tradições populares, contos e cordéis. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!